sistema. Ok. Então, nós estamos aqui nessa noite. Boa noite a todos. E estamos, como sempre, nas quintas-feiras, com um estudo sequencial do nosso livro-texto. E hoje nós temos a sessão 8 da percepção ao conhecimento, dentro do capítulo 13, que é o Mundo Sem Culpa, onde Jesus, mais uma vez, nos traz, dentro da sua metafísica, da mais pura metafísica do curso, traz uma diferenciação entre a percepção, que é onde a nossa consciência se encontra, e o conhecimento, que é onde a nossa realidade está, o conhecimento de Deus. E ambos são impossíveis de serem vistos ao mesmo tempo. O conhecimento, ele é total, ele é de Deus, ele é do céu, ele não vê, não consegue conceber que ele não conheça algo ou não seria conhecimento, então, portanto, ele não pode ver a percepção. Assim como a percepção, para perceber, já tem que estar separada, precisa ter um perceptor, e não vendo todo, é impossível ter conhecimento. Então, a percepção nunca terá conhecimento. No entanto, a nossa realidade, que foi criada em Deus e que está em Deus, é de conhecimento. E quando se fala em salvação, nós estamos falando da transferência da nossa consciência, que está na percepção, para o estado de conhecimento, para o estado de céu, e esse último passo Deus nos dá, Deus fará, mas existe como se fosse uma preparação, existe uma pré-sala, existe um trabalho dentro da percepção que nos deixa na percepção certa, que nos deixa numa percepção que já não traz mais medo e na qual Deus pode nos alcançar. E isso por isso que Jesus traz essa clara diferenciação e esse ensinamento de percepção, da percepção ao conhecimento. E antes de vermos, então, propriamente dito o que Jesus nos traz, quero fazer e convido vocês a nós nos unirmos na mente, uma só mente, na mente de Jesus, para que possamos juntos nos colocar num único propósito, na nossa meta de entregarmos ao Espírito Santo esse estudo, e a nossa mente, a nossa capacidade de aprender, porque nós sabemos que é o Espírito Santo que retém o conhecimento por nós, e é dele que nós queremos ser aprendizes. É da sua verdade que nós esquecemos e queremos retornar. E assim nós nos colocamos em disponibilidade completa, aquietando nossos pensamentos e permitindo na leveza que o Espírito Santo nos conduza no entendimento do que Jesus nos traz aqui. E Jesus falando aqui de cura, ele diz que toda cura é a liberação do passado. Ou seja, o que é o passado? É a nossa consciência que nos diz quem que nós somos dentro da percepção limitada. Dentro da percepção de um ser físico e psicológico, nós só temos uma percepção, nós só entendemos o que nós somos aqui porque nós temos a nossa memória do passado, a nossa experiência, que nos diz que nós somos um ser limitado, nos diz que nós somos um corpo, os sentidos físicos atestam isso, nós temos um limite, então onde o corpo inicia e tem o corpo físico, corpo etéreo, que é então um pouco mais adiante, o corpo psicológico, dos pensamentos, que pode afetar ou não alguém conforme
essa pessoa esteja sintonizada na mesma vibração de pensamentos. Enfim, isso tudo faz parte aqui do que a percepção diz que nós somos, mas ela é toda ela baseada em cima de uma experiência passada. No instante do agora, nós não teríamos essa ideia de quem que nós somos, tal como o nosso sentir nos diz. E o que é a cura da mente? Como nós sempre falamos, a mente, ela não é o corpo físico, a mente não é essa consciência do ser que nós temos aqui como personagem dentro do sonho. E o que é, então, liberar o passado? É voltar para o estado mental, voltar para a mente, que é totalmente abstrata, que é pensamento e não um ser físico. E o Espírito Santo é o único que tem, então, essa condição de liberar o passado, porque por nós mesmos, é como sempre do exemplo do personagem que nós somos sonhado, o personagem não tem como acordar o sonhador, ou nós mesmos como personagem, como consciência individual, nós não temos como liberar o passado, porque seria nós nos desfazermos. Porque enquanto nós acreditamos que somos esse ser individual, nós ainda temos passado. Se fosse desfazer o passado, nós simplesmente ficamos num estado de coma, num estado inconsciente, num estado que simplesmente é um sonho sem nenhum, sem conseguirmos realizar nada. Então, quem que consegue liberar? É na mente, não é dentro do sonho, não é a imagem que vai liberar, e por isso que Jesus diz que é por isso que o Espírito Santo é o único que cura. E ele cura a nossa mente, que acredita que está aqui. É a mente que jogou a consciência para fora de si e para dentro do personagem. Se essa consciência for retirada do personagem e devolvida à mente, nós voltamos a saber da mente que nós somos do Filho de Deus e não de um ser separado. E é isso que o Espírito Santo consegue fazer, porque ele não se engana quanto às ilusões. Ele sabe que a projeção não é real. Para nós, a projeção é real, e se nós quiséssemos desfazer por conta própria a ilusão, nós estaríamos desfazendo a nós mesmos, e isso seria um ataque. Então, primeiro precisamos devolver a consciência para a mente, e aí nem precisamos mais desfazer o personagem, porque o mundo simplesmente deixa de parecer que existe quando o pensamento ou a consciência volta à mente. E dentro do sonho aqui, onde a nossa consciência está, então o Espírito Santo é o único que tem essa capacidade, ou essa função, essa aptidão de trazer a cura para a mente que acredita que é culpada, que acredita que se separou de Deus, trazer a cura mostrando a mente que ela ainda está dentro de Deus, dentro da mente de Deus, que ela ainda é o filho amado de Deus. Então, essa é a cura. Isso o Espírito Santo traz. Ele ensina que o passado não existe, um fato que pertence à esfera do conhecimento, e, portanto, ninguém no mundo pode conhecer. Então, aqui está. Enquanto nós tivermos percepção, enquanto tivermos cientes de um ser individual, nós não temos alcance para saber que o passado não existe. Então, não nos é pedido que nós, ou que ninguém se sinta culpado porque está ciente do passado. Não é isso. O personagem aqui dentro, ele não tem como conhecer, como ele diz, ninguém no mundo pode conhecer o fato de que o passado não existe, porque enquanto estamos no personagem, o passado é real, mas na esfera do conhecimento. Então, na esfera da mente, na esfera do Espírito Santo, ele sabe que o que para nós é o tempo passado e futuro é uma projeção do mundo da mente, que não é real. Então, na esfera do conhecimento, o passado não existe.
para nós, enquanto estivermos com a consciência dentro do sonho, é como se existisse. Então, seguindo aqui, de fato, seria impossível estar no mundo com esse conhecimento. Então, todos que vêm a esse mundo a se identificar dentro de uma consciência psicológica, física e psicológica, dentro de um ser individual, não, é porque não está ciente de que o tempo não é real, de que o passado não existe. Porque se já soubesse disso, não poderia mais se identificar com isso, porque saberia que é irreal. É impossível se identificar com nada. Então, ou nós imaginamos que somos algo, ou voltamos a reconhecer o que nós somos. Mas se identificar com nada é impossível. E por isso que seria impossível estar no mundo com o conhecimento de que o tempo não existe. A condição para estar no mundo é acreditar no tempo. Pois a mente que conhece isso, que o passado não existe, inequivocadamente também tem o conhecimento de que habita na eternidade e não usa qualquer percepção. Então, a mente que sabe que o passado não existe, ela não usa percepção, ela já está no conhecimento. É impossível o todo usar uma percepção, porque ele é tanto aquilo a ser percebido como perceptor, ele tem conhecimento. Então, quem está no conhecimento não tem como usar a percepção. Por isso que Deus também não tem consciência do que se passa dentro da percepção. O Espírito Santo é o único pensamento que nos acompanha no sonho e que está ciente da percepção, embora não acredite nela. Mas ele sabe que nós ainda acreditamos e a sua função, então, justamente nos guiar de volta da percepção equivocada que está identificada dentro do mundo físico, dentro do tempo, para a percepção dentro da mente, que é uma percepção, é ainda a percepção, não é o conhecimento, mas é uma percepção corrigida, uma percepção que traz os reflexos do céu, porque ela não se opõe a Deus, essa percepção que o Espírito Santo nos dá. Seguindo no 6, portanto, ela, então, a percepção, portanto, ela, falando do conhecimento aqui, portanto, ela, o conhecimento, não leva em consideração onde está, nem o conceito onde, porque o conceito onde nada significa para ela. Tem o conhecimento de que está em toda parte, assim como de que tudo possui e para sempre. Então, o conhecimento, não tem como dizer onde o conhecimento está, porque ele está ciente de tudo, ele sabe que é tudo e é tudo para sempre, e é imutável, tal como são os pensamentos de Deus. E por isso que o conhecimento, ele é impossível estar ciente do conhecimento, perceber o conhecimento. O conhecimento é, assim como Deus é. E o conhecimento é a condição do céu. A percepção, sim, que precisa de correção para, depois de corrigida, somente depois de corrigida, é que ela poderá ser transferida para o conhecimento. A diferença muito real existente entre percepção e conhecimento fica bastante evidente se consideras isso. Nada há de parcial a respeito do conhecimento. Diferente da percepção, onde tudo é parcial, tudo é limitado, tudo tem um alcance, um começo, um fim na percepção. No conhecimento, então, não há nada de parcial. Cada aspecto é total e, portanto, nenhum aspecto é separado. A percepção nem consegue imaginar isso, onde cada aspecto, cada criação, cada filho de Deus é total e nenhum aspecto é separado, nenhum deixa de ser
o todo. Isso já nos dá um vislumbre que é óbvio que não se refere ao mundo físico, porque dentro da limitação física seria impossível que um aspecto seria o todo e, ao mesmo tempo, nada seria separado. Então, a nível de criação, a nível de pensamento, cada aspecto de pensamento, cada criação de pensamento ou de extensão de amor tem o todo, e não é de forma alguma separada com, digamos assim, os aspectos anteriores, ainda é uma extensão de tudo e de todo. Tu és um aspecto do conhecimento, estando na mente de Deus, que te conhece. Aqui a metafísica está falando do ser real, daquele ser que Deus criou e que é a nossa realidade no céu. O que nós somos? Um aspecto do conhecimento na mente de Deus e que Deus conhece. Deus sabe de si mesmo dentro de nós. Todo conhecimento tem que ser teu, pois todo conhecimento está em ti. Então, nós estando na mente de Deus, dentro da condição do céu, obviamente Deus não esconde nenhum aspecto do seu pensamento, nós somos e temos acesso a todo o conhecimento, a todos os aspectos. A percepção, então, todo conhecimento tem que ser teu, pois todo conhecimento está em ti. Então, a percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Mesmo a percepção do Espírito Santo, tão perfeita quanto a percepção pode ser, é sem significado no céu. Então, a percepção do Espírito Santo é uma função temporária, é uma função que o Espírito Santo tem enquanto durar a ideia de que o tempo é real. Enquanto parecer existir um aspecto de tempo de passado e futuro, o Espírito Santo ele tem essa função de trazer a percepção corrigida. Mas mesmo essa percepção, ela ainda não é o conhecimento, porque ela é um aspecto só, ela ainda não engloba o todo, por mais que ela seja a imagem e semelhança já do céu. A percepção pode alcançar todos os lugares sob a sua orientação, pois a visão de Cristo contempla todas as coisas na luz. A percepção do Espírito Santo, e ela é santa, ela é perfeita, ela não vê o passado, ela não vê o pecado, ela vê o Filho de Deus na luz de Deus, mas ela ainda é limitada para que ela é percebida, ela não é ainda o conhecimento, embora que ela pode ser estendida a todos os aspectos. Então, nada pode ficar, não há nada que não possa ser abraçado pela visão do Espírito Santo. Então, por isso que ela pode ser alcançada em tudo e em todo, essa visão de Cristo. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre. Porque a percepção é temporária. Ela só existe dentro do tempo. E por mais santa, como diz aqui, por mais que ela seja a percepção que vê o mundo real, ou o sonho feliz, que é o mundo perfeito, ela não durará porque ela ainda não é o conhecimento, ainda percebe, ainda ela está na separação. Ainda não é conhecimento, e por isso que ela não durará para sempre. Ela, obviamente, ela será transferida para conhecimento, não é que ela desaparecerá no nada, Deus a alcança e a transforma em conhecimento. Assim sendo, a percepção perfeita tem muitos elementos em comum com o conhecimento, tornando possível sua transferência para ele. Então, a percepção certa, por mais limitada que seja, ela já vê tudo na luz, ela não vê
a maldade, ela não vê o pecado, ela não vê o erro, porque ela não olha para a forma física, ela não olha para comportamentos do personagem sonhado, ela olha para o aspecto da mente da mente certa, e não para o aspecto da mente que está alinhada ao ego, pois ela sabe que o ego é só uma crença de que existe um mundo fora da mente de Deus. E na mente certa, essa percepção da mente certa, tudo que ela contém, todos os elementos que essa percepção contenha, eles são comuns com o conhecimento. Eles não se diferenciam, eles são iguais. E por isso, por ser uma percepção igual, é por isso que ela pode ser transferida para conhecimento, para a nossa mente, que é perceptora, pode ser transferida ao conhecimento, como de fato será, e voltará a estar ciente do Cristo que ela é. No entanto, o último passo tem que ser dado por Deus, porque o último passo na tua redenção, que parece estar no futuro, foi realizado por Deus na tua criação. Então, aqui, deixa eu ver aqui no chat da Tatiana. Essa percepção santa acontece no sonho feliz, no mundo real? Exatamente. E nos instantes santos. Nos instantes santos do perdão do Espírito Santo, do perdão verdadeiro, que é quando a gente perdoa o irmão pelo que ele não fez, porque a nossa percepção que eu está vendo equivocadamente não o Cristo, e a gente sabe que é o Cristo, isso é a percepção santa. E o mundo real, então, é a continuação dessa percepção, ao invés de voltar para a percepção da culpa. Então, o mundo real, o sonho feliz, é composto da percepção santa do Espírito Santo. E quando vem essa percepção santa, esse mundo real, como Jesus diz em outro lugar, esse mundo real, ele dura só um instante porque já Deus o alcança e o transfere ao conhecimento, a condição gloriosa do Cristo do céu. Porque não há mais necessidade de sonhos, não há mais necessidade de estar escondido de Deus. E Deus a alcança. E por que Deus a alcança? Jesus explica isso aqui. Ele diz que, embora que na nossa experiência pareça que a redenção esteja no futuro, ela foi realizada na nossa criação. E como assim? Como que é possível que Deus já fez essa transferência do conhecimento ao conhecimento na nossa criação lá no céu e não agora? Por quê? Porque a separação não o interrompeu. A crença da separação não interrompeu a Deus. Portanto, não interrompeu ao Filho. Portanto, nós já estamos no céu. Nós apenas estamos sonhando com a separação. E como não foi interrompido, então, Deus, quando nós tivermos um sonho que não tenha mais medo de Deus, nós aceitamos a Deus de volta na nossa mente, e nisso Deus consegue nos transferir para o conhecimento, porque é lá que nós de fato estamos. É como se Deus carregasse a nossa percepção de volta a nós mesmos, ao Cristo. Então, e isso é assim porque nós nunca deixamos de ser o Cristo. Por isso, porque a criação nunca foi interrompida. Então, nós nunca, jamais estivemos aqui. Na nossa percepção, nós estamos aqui. Na realidade, nós não estamos aqui. Nós estamos sonhando que estamos aqui. E por isso que a volta à nossa mente, ela está lá no início, porque nós nunca saímos. Por isso que Deus consegue dar esse último passo de transferir novamente aquilo que pensamos que somos para o que realmente somos o Cristo. A separação é meramente uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito. Então, a separação, a nível de conhecimento, a nível de Deus, a nível do céu, a separação foi só uma falha, uma formulação falha da realidade.
pensamos que fizemos um mundo separado de Deus. E imaginando esse mundo para pensar ele, decidimos nos identificar com esse mundo ao invés de permanecer despertos, cientes do Cristo. É isso que aconteceu. Mas não deixamos de ser o Cristo. Assim como nós, quando nós temos um sonho noturno, estamos sonhando e dentro do sonho somos um personagem, esse sonhador, ele não deixa de existir só porque está sonhando, ele está ciente de que está lá deitado, dormindo e sonhando. Ele ainda é esse ser e ele desperta para esse ser. Assim, nós não deixamos de ser o Cristo. Nós apenas estamos sonhando com a separação, mas como nós somos o Cristo, nós nunca fomos interrompidos. Nunca houve um tempo que deixamos de ser um bom Deus. E por isso que Deus, ele nos desperta através do seu Espírito Santo e ele conduz a nossa percepção de volta ao conhecimento do Cristo que nós somos. Isso é o fim daí do sonho. Um milagre sem nenhuma função no céu é necessário aqui. Então, dentro do sonho, onde nós pensamos que estamos, nós necessitamos de milagres da cura da mente. Porque dentro do sonho, nós realmente acreditamos que somos reais, aqui na percepção. É o que os sentidos físicos nos mostram. Por mais que intelectualmente possamos compreender que nós estamos sonhando, isso aqui não é real, os sentidos nos dizem que isso aqui é real. E não deveríamos negar que acreditamos que isso aqui é real, porque negando isso, nós estamos negando o poder da nossa mente de sonhar e de imaginar um mundo e de se identificar dentro dele. O Filho de Deus tem todo o poder, inclusive de se auto-enganar, se assim ele escolher, que é o que nós fizemos. Então, na verdade, nós agora, identificados dentro da percepção, nós precisamos de milagres. No céu, o conhecimento não há nenhuma falha. Então, não há nada que o conhecimento não alcance. Então, não há necessidade de milagres, mas aqui nós precisamos do milagre que o Espírito Santo traz, que é esse que vai nos despertar e nos mostrar uma realidade diferente daquela que o ego nos mostra, daquela que os sentidos físicos nos mostram. Aspectos da realidade ainda podem ser vistos e eles substituirão os aspectos da irrealidade. Então, nós podemos também dizer que os aspectos da realidade, que ainda são limitações, mas são reais porque já são amor, porque a realidade, Deus é amor, e aspectos de amor aqui, nós já vimos em outro estudo que o mundo real é composto de é a soma de todos os pensamentos amorosos aqui dentro do sonho. Então, esses aspectos da realidade, que são esses pensamentos amorosos, ainda podem ser vistos aqui no sonho. Nós podemos ver aqui, e eles substituirão os aspectos da irrealidade. O que é irrealidade em termos de pensamentos? A separação. O pensamento que diz que nós estamos à parte do irmão, o pensamento que diz que nós somos um ser fora da mente, o pensamento que nos diz que nós estamos dentro de uma cerca de carne, que nós estamos limitados pelo corpo e que esse é o nosso ser. Então, essa é a irrealidade. Nós podemos ver os aspectos da realidade, os pensamentos de amor aqui. E esses, o mundo real, então, que é o que o Espírito Santo nos mostra, ele vem a substituir esses aspectos da irrealidade, os aspectos do mundo do ego. Aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas, em todos os lugares, entretanto, só Deus pode reuni-los todos, coroando-os como um só com a dádiva final da eternidade. Então, só Deus pode reunir todos os pensamentos amorosos que todos os aspectos têm dentro do sonho. Vamos supor bilhões de pessoas, cada uma tendo certos
momentos de lucidez, de sonho feliz ou de despertar, e sonha com os pensamentos de amor do Espírito Santo. Só Deus pode reunir todos eles, tornando-os um só e dando-lhes a dádiva final da eternidade. Porque nós não temos limite para saber de todos os pensamentos amorosos dos nossos irmãos, mas Deus pode reuni-los e no momento que eles se tornam um, eles deixam de ser percebidos, eles passam a ser do conhecimento. À margem do Pai e do Filho, o Espírito Santo não tem função. Então, fora da mente de Deus e do Filho, o Espírito Santo não tem uma função para ele mesmo. Ele tem justamente essa função de lembrar a nós da nossa realidade, de ser essa lembrança do Cristo que nós somos. Ele, o Espírito Santo, não está separado de nenhum dos dois, então, nem do Pai nem do Filho, estando na mente de ambos e conhecendo que a mente é uma só. Então, assim como o Filho é uma criação de Deus, o Espírito Santo também é uma criação de Deus. E o Filho, ele tem o conhecimento de toda a mente de Deus, o Espírito Santo também tem. Então, assim como o Filho é um pensamento do Pai, o Espírito Santo também é. E por isso, e estando todos na mesma mente, isso nos torna um só. Ele é um pensamento de Deus, o Espírito Santo é um pensamento de Deus, e Deus o deu a ti porque ele não tem pensamentos que não compartilhe. Então, o Espírito Santo é um pensamento que Deus criou para dar ao Filho com a função especial de acompanhá-lo dentro do sonho. Deus, sendo conhecimento, não poderia acompanhar um sonho, mas ele criou o seu Espírito Santo, um aspecto da sua criação, capaz de acompanhar o Filho dentro do sonho, sem acreditar no sonho, sem se enganar, mas mantendo a memória do céu. Então, é isso que o Espírito Santo é dentro da nossa mente. Um pensamento que mantém a memória do céu, mas que também está ciente de nossos pensamentos e ele os corrige de um modo a que eles venham a ser santos aqui na terra, ou seja, dentro do sonho, para que eles possam ser transferidos para o conhecimento e se tornarem criação. A mensagem do Espírito Santo fala da intemporalidade no tempo, e é por isso que a visão de Cristo olha para tudo com amor. A mensagem do Espírito Santo, sendo a mensagem de Deus, Deus é só amor. Então, o Espírito Santo, toda a mensagem dele é de amor. Ele desfaz os equívocos porque ele olha a realidade. Ele não olha para pecados. Ele vê pedidos de amor porque a mente, o aspecto da mente, não está sabendo, lembrando que é amor, e se imagina na escuridão. Então, o Espírito Santo, ele recorda que nós ainda somos amor. É essa a mensagem dele. No entanto, mesmo a visão de Cristo não é a sua realidade. A visão de Cristo, que é perceber o irmão verdadeiramente, não é a realidade, porque a realidade é o céu, é Deus e sua criação. Então, isso que o Espírito Santo mostra, essa percepção, por mais santa que seja, como falou lá, ainda não é realidade. Então, nós ver o Cristo no irmão, saber da santidade do irmão, ainda não é o Cristo, mas é um aspecto do Cristo. Os aspectos dourados da realidade que saltam à luz sob o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu que está além. Então, esses instantes santos que nós temos, nos quais nós sabemos da santidade que está no irmão, isso são vislumbres do céu que está além disso tudo. A mente que percebe não tem o alcance para saber do céu, mas ela pode ter vislumbres. E esse salta à nossa vista quando nós olhamos para os pensamentos amorosos. Esse é o milagre da criação.
que ela é una para sempre. É nisso que Deus se estende. A criação de Deus contém esta característica. Ela é una para sempre. Não importa se na trajetória atemporal do sempre, houve um instante no qual a mente pensou ter rompido com Deus, ter se separado com Deus, e aí ter projetado um mundo, um universo fora da mente de Deus, e se identificado dentro apenas de um único aspecto dessa mente, onde todos os demais aspectos agora parecem estar à parte e parecem amedrontadores entre si. Os irmãos parecem amedrontadores entre si. A realidade é que o milagre da criação, a criação de Deus, ela é una para sempre. Todo milagre que ofereces ao Filho de Deus não é senão a verdadeira percepção de um aspecto do todo. Então, cada vez que nós permitimos olhar para o irmão, além da forma, além do comportamento, para o Cristo que ele é, para a mente, para o pensamento, para um pensamento criado por Deus, que esse irmão é, olhando além do aspecto físico, olhando o aspecto mental dos pensamentos, e nós vemos a inocência desse irmão como espírito, nós estamos reconhecendo a verdadeira percepção de um aspecto do todo. Esse irmão representa o que todos são iguais nisso, nessa santidade. Embora cada aspecto seja o todo, não podes conhecer isso enquanto não vês que cada aspecto é o mesmo, percebido a mesma luz e, portanto, um só. Em mente, a realidade de cada aspecto do que nós chamamos aqui de nossos irmãos, ainda é um pensamento criado por Deus. Então, se todos estão na mente de Deus e todos são pensamentos de Deus, então todos são o mesmo. E diante dessa luz, nós nos tornamos um só. Por isso que o Cristo é um só. Por isso que o Cristo é a soma de todos os aspectos da criação. Dessa forma, todo aquele que é visto sem o passado te traz para mais perto do fim dos tempos, trazendo a escuridão uma forma de ver que está curada e é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver. Então, cada vez que nós vemos além da forma física, além da forma comportamental, sabemos que a realidade do irmão é ainda a santidade, e a santidade ela está no momento presente do Espírito Santo, ela não está nem no passado, nem no futuro, porque ela é atemporal, ela está fora do tempo, mas ela está dentro da realidade da mente de Deus. Cada vez que nós pensamos nisso com o irmão, nós estamos vendo o irmão sem o passado. E isso traz a nossa mente para mais perto do despertar. Porque a nossa mente, ela já não está mais equivocada em relação à realidade. Ela está aceitando a realidade. Então, ela está vendo de uma forma curada. Ela está vendo o que o Espírito Santo tem a oferecer. Ela está pensando o Espírito Santo, os pensamentos do Espírito Santo. E por isso que ela vê um mundo totalmente oposto ao mundo do ego. E por isso que ela diz que a mente está curada e ela é capaz de curar o mundo. O mundo todo é visto de forma diferente, porque não há mundo fora da mente. Isso cura o mundo todo. Pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível mesmo aqui. Mesmo no sonho, aqui na ilusão, é preciso que a luz do Espírito Santo, a luz da visão de Cristo venha a cada pensamento nosso,
que pelo ego havia sido feito pelo medo, pela condenação, pela perda, pela separação, e o Espírito Santo simplesmente nos mostra que esse ser que está sentindo tudo isso não é a nossa realidade, e nós absolutamente não vamos desaparecer se não tiver esse sonho que nós pensamos que é a nossa realidade, e nós não deixaremos de existir quando não houver mais ilusões a respeito de nós mesmos, bem pelo contrário, é aí que voltaremos a lembrar do Cristo, da criação de Deus. Jesus seguindo então aqui, então é possível ter a luz do mundo aqui, ajuda Cristo a dar a sua dádiva de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele os reúna em sua visão serena, fazendo com que sejam um. Então, como que nós podemos permitir ver o Cristo? Simplesmente por permitir-se ter o pensamento do Espírito Santo a respeito da realidade. Então, isso permite que a luz venha. E o Espírito Santo, ele cuida, inclusive, dos aspectos que nós, enquanto aprendizes, temos aqui das necessidades, ele as cuida através dos milagres. É possível vivenciar pelos milagres, em lugar de nós sermos nós, e quando eu digo nós, individualidade, então é ego, sermos o autor daquilo que devemos fazer aqui. O Espírito Santo, ele cuida de tudo. 6, Jesus descrevendo como todos são o mesmo, todos belos e iguais em santidade, e ele os oferecerá ao seu Pai, assim como eles foram oferecidos a ele. Então, o milagre, ele além de nos guiar aqui, além de trazer a cura aqui, ele nos traz a realidade. Porque há um só milagre, uma só realidade. E a cada milagre que fazes, ou seja, o milagre vem através do perdão. Ao invés de condenar, ao invés de nós sermos os que determinam e escolhem o que fazer, permitimos que a visão do Espírito Santo nos inspire. Isso faz com que nós voltemos em quietude à realidade do Filho de Deus. Vamos ver aqui no 7, fica contente com a cura, pois a dádiva de Cristo tu podes conceder e a dádiva do teu Pai não podes perder. Dádiva do nosso Pai, que nós somos a sua criação amada, que a criação é uma. Nós não podemos perder isso. E a dádiva de Cristo é ter a santidade em todos os aspectos da criação. Isso nós podemos oferecer ao irmão. Oferece a dádiva de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, pois os milagres oferecidos ao Filho de Deus, através do Espírito Santo, te sintonizam com a realidade. Então, os milagres ainda são aqui dentro da irrealidade. Os milagres, eles são aqui no mundo de sonho. Mas os milagres vêm da mente, vêm de um pensamento corrigido. E esses pensamentos, eles são iguais, ou eles sintonizam a nossa realidade, que é o Cristo. Então, Jesus nos pede para nós oferecermos a dádiva de Cristo a todas as pessoas. Ao invés de vermos o nosso irmão, que o ego nos disse que é nosso agressor, ou nosso malfeitor, ou aquele que nos roubou a paz, ao invés disso, nós olharmos além disso, olharmos para a realidade da mente, e nessa realidade, todos somos aspectos do Filho de Deus. Todos somos pensamentos de amor. Essa é a realidade. O que não é amor dentro de qualquer um que seja, é engano. É um auto-equívoco dessa pessoa, a qual nós também aceitamos como verdadeiro, e por isso vemos nela.
O Espírito Santo conhece a tua parte na redenção e aqueles que estão buscando-te e onde achá-los. Então, só o Espírito Santo tem a visão e o dom de nos guiar e nos dizer e de inspirar a quem deve chegar a nós e o que devemos dizer à pessoa. Então, e ele sabe qual a nossa função, qual a nossa parte dentro da redenção. Todos nós, como nós todos somos o mesmo ser, nós temos partes dentro da redenção e o Espírito Santo sabe qual é essa parte. E ele quer nos orientar a nós a fazermos. E ela sempre tem a ver com ver em santidade o irmão. E o Espírito Santo sabe a quem nos trazer para trazer essa pista. O conhecimento está muito além da tua concernência individual. Então, o conhecimento, ele está na esfera da totalidade, na esfera de Deus. Então, o individual não existe em Deus. E por isso que ele está totalmente fora do aspecto, ou da esfera da percepção. Tu que és parte dele, és todo ele. Então, nós que somos a parte do conhecimento, nós somos todo ele, e só precisas reconhecer que ele é do teu pai e não teu. Esse é um aspecto importantíssimo. Quanto acreditarmos que o conhecimento é nosso, nós estamos nos separando do pai, nós estamos rompendo com Deus. Então, o conhecimento, a fonte do conhecimento, ou a causa primeira do conhecimento, continua sendo o pai. Nós somos um efeito do pai, nós somos uma extensão do pai, nós somos a criação de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que o conhecimento, nós somos o conhecimento, ele está dentro de nós, e, no entanto, o conhecimento pertence ao pai, porque ele é a fonte. Então, nós só somos e temos todo o conhecimento porque pai, ele, no caso, estende a nós. Ele nos torna iguais a ele, na nossa criação. O teu papel na redenção te conduz a ele por restabelecer a sua unicidade em tua mente. Então, o nosso papel que o Espírito Santo quer nos dizer, e tem sempre a ver com perdoar o mundo pelo que ele não fez, perdoar a crença da separação e voltar a aceitar a nossa inocência. Então, esse papel da redenção, o Espírito Santo nos conduz, e essa redenção, ela estabelece a unicidade em nossa mente, a unicidade de todos os irmãos. Quando tiveres visto os teus irmãos como tu mesmo, estarás liberado para o conhecimento, tendo aprendido a libertar-te através daquele que conhece a liberdade. Então, quem conhece a nossa liberdade? O Espírito Santo. Ele sabe que nós somos Espírito. Ele sabe que nós somos o Cristo, um pensamento de Deus. E quando nós reconhecermos que nossos irmãos, assim como nós, também são um pensamento criado por Deus, são um aspecto da criação de Deus, e que eles, nesse sentido, são iguais a nós, enquanto mente, eles são iguais a nós. Quando nós assim o reconhecemos, nós estamos prontos para o conhecimento. Não precisamos mais ficar limitados pela percepção, porque aprendemos a nos libertar, liberar-nos através do Espírito Santo, que conhece a liberdade. Une-te a mim sob a bandeira santa do seu conhecimento, do seu ensinamento, e na medida em que crescemos em força, o poder do Filho de Deus mover-se-á em nós, e não deixaremos ninguém tocado e ninguém sozinho. Jesus, que já aceitou totalmente ao Espírito Santo, ele nos pede que nós aceitemos ao Espírito Santo o conhecimento dele, e no momento que nós
o aceitamos, nós já estamos nos unindo a Jesus, a sua mente, e assim isso cresce em força. E assim nós podemos tocar cada vez mais aspectos que acreditam que são separados e que não sabem que são filhos de Deus. E, de repente, fazendo isso, né, cada vez mais aspectos isolados serão tocados e saberão que eles não são só, que eles são um todo, e, de repente, o tempo terá terminado e todos nós nos uniremos na eternidade de Deus, o Pai, ou seja, todos voltaremos ao conhecimento. A luz santa que viste fora de ti, em todo milagre que ofereceste ao teu irmão, retornará a ti. Então, todo pensamento que nós permitimos nos pensar que o irmão, a sua realidade, ele é a inocência, isso retornará a nós. E conhecendo que a luz está em ti, as tuas criações lá estarão contigo, assim como tu estás no teu Pai. Então, essa é a unicidade da criação. Nós sabemos que o irmão é um conosco e nesse conhecimento o próprio Pai também está uno. Assim como os milagres nesse mundo te unem aos teus irmãos, assim também as tuas criações estabelecem a tua paternidade no céu. Nós temos dito que Deus, ao nos criar, ele nos deu a mesma capacidade, vamos dizer assim, de criação dele, as mesmas características de Deus. Ele nos fez iguais a ele. Então, se Deus é criador, ele também nos deu a característica ou a capacidade de sermos criadores. Então, se Deus é pai, nós também temos criações, nós também temos paternidade. E os milagres, aqui no sonho, por exemplo, que os milagres são só no sonho, eles aqui representam a verdade. Então, é o aspecto da criação, o aspecto de estabelecer que nós somos co-criadores com Deus, nós somos co-criadores porque nós temos criações, é isso, a similaridade disso, ou o mais próximo disso, dentro da percepção, são os milagres. Porque os milagres vêm através da mente certa, que reconhece a unicidade de todos. Tu és a testemunha da paternidade de Deus, e Ele te deu o poder de criar as testemunhas da tua, que é como a sua. Então, no céu, nós temos as testemunhas da criação, e por isso sabemos que somos igual a Deus, assim como nós somos a criação de Deus, e por isso que Deus é Pai. Nega um irmão aqui e negas as testemunhas da tua paternidade no sonho, no céu. Negar um irmão não significa que agora eu tenho que dizer sim a todos os aspectos físicos, comportamentais, mas negar que no nosso pensamento que um irmão não seja o Cristo, que a realidade dele, apesar do sonho dele ser um ser separado, um ser que se vê em falta, que se vê frágil, apesar disso, o irmão ainda é o Cristo, a santidade de Deus. Negar essa visão a um irmão aqui é o mesmo que negar as testemunhas de criação do céu. O milagre que Deus criou é perfeito, assim como são os milagres que tu estabeleceste em seu nome. Então, numa linguagem metafórica, a nível de céu, nós somos o milagre de Deus, porque somos a extensão de Deus. E nós também criamos igual a Deus. Então, nós estabelecemos milagres, né, em nome de Deus. Eles não necessitam de cura e nem tu, quando os aceitas. Aceitando a realidade de Cristo como sendo a nossa e dos irmãos, não há mais necessidade de expiação. Não há mais necessidade da cura, pois a cura chegou e nós estamos prontos para a volta do conhecimento. Entretanto, nesse mundo,
tua perfeição não é testemunhada. A perfeição do Cristo, o ser que é igual a Deus e que é só amor, certamente que não é testemunhado por um ser físico e psicológico. Certamente que corpos e comportamentos não conseguem retratar a inocência do Filho de Deus. E a própria natureza dos corpos, que vem da ideia de separação de Deus, de culpa e de fuga da mente, estabelece que, uma vez identificados dentro da percepção equivocada, os erros se tornam muito reais. E o pecado parece real. Por isso que, dentro do mundo aqui sonhado, dentro da percepção, a nossa perfeição como Cristo, ela não é testemunhada. Aqui é testemunhado o testemunho do ego, que nós somos um ser separado, é isso que é testemunhado aqui. E que o amor foi rompido, que o amor não é mais a unicidade, agora existe o amor e o ódio. E o ódio é testemunhado aqui. Alguns poucos aspectos ou vislumbres de amor também são testemunhados, mas não a perfeição do Cristo. Isso não é testemunhado dentro do mundo sonhado. Então, a nossa perfeição, Deus a conhece. Então, Deus a conhece porque Ele a criou. Se Ele a criou, ela é igual a Deus. Então, Deus conhece o nosso ser, mas tu não. E assim não compartilhes o seu testemunho da tua perfeição. Então, o testemunho de Deus da nossa perfeição é que nós também somos criadores igual a Deus. Nós também criamos pensamentos de amor igual Deus cria, e esses pensamentos também se estendem e criam mais amor. Então, Deus, Ele conhece a nossa realidade, mas nós, enquanto cientes de um ser separado, não conhecemos, e por isso que nós não vemos as testemunhas de Deus. E nem dás testemunho dele, de Deus, pois para que a realidade seja testemunhada, o testemunho tem que ser um. Então, para a realidade do céu ter que ser testemunhado, esse testemunho tem que estar em todos os aspectos, tem que ser um. Por isso que o amor aqui, ele é só refletido, ele não é o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele está em todos os aspectos. E aqui no sonho, quando nós temos vislumbres de amor, nós também temos outros aspectos ainda de ausência de amor, de escuridão. E Deus não conhece a ausência de amor. O amor não se reconhece nisso. Por isso que Deus, ele fica esperando pelo testemunho do Filho e dele próprio. Os milagres que fazes na terra são erguidos para o céu e para ele. Então, como que nós podemos testemunhar a nossa realidade dentro do mundo que não é a realidade de Deus? Através dos milagres do Espírito Santo, que são a correção da mente. Esses milagres são o efeito natural de sermos perdoadores ao invés de condenadores. Eles testemunham aqui aquilo que tu não conheces, e à medida que alcançam a porta do céu, Deus a abrirá. Então, os milagres, de ver a visão de Cristo, de ver a inocência, além dos aspectos egóicos do irmão, eles refletem aquilo que nós não conhecemos, que é a inocência do Filho de Deus, que é o Cristo, que é a mente de Deus. Esquecemos de Deus quando pensamos que nos separamos dele, deixamos de estar cientes da sua mente. Então, nós precisamos agora testemunhos que testemunham aquilo que nós não conhecemos, e os milagres fazem isso. Por isso que Jesus busca trabalhadores em milagres, trabalhadores que oferecem a visão de Cristo ao irmão, ao invés da visão que o ego deu. E esses milagres, então, eles alcançam o céu, porque eles são semelhantes à criação do amor. Então, eles chegam à porta do céu e Deus abrirá a porta.
porque Deus se reconhece assim. Pois jamais ele, Deus, deixaria seu próprio filho amado do lado de fora e além de si mesmo. Esse é o retorno do céu. É os milagres que nos conduzirão de volta ao céu, e os milagres são um efeito natural de uma mente que perdoa, e uma mente que perdoa é aquela que vê além da forma física, além do comportamento, para a realidade do sonhador que é inocente, que é o Filho de Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa função de trazer esses milagres para nós. Não somos nós que fizemos esses pensamentos e nem esses milagres. O Espírito Santo os dá a nós desde que nós permitamos isso, desde que nós peçamos a Ele, ou escolhemos pensar os seus pensamentos em lugar dos pensamentos do ego. E é assim que nossos pensamentos serão trazidos da percepção ao conhecimento, seja, da ilusão do sonho, de volta ao conhecimento do céu. E é isso que nós tínhamos hoje aqui nessa sessão. Na próxima, então, a nuvem da culpa, e depois a liberação da culpa. E encerrando aqui, nós estamos abertos agora para quem quiser compartilhar algo, algum testemunho, algum chamado. Alguma dúvida que tenha ficado aqui? Nós estamos aqui na interação. Bom, não havendo nenhum chamado, desculpe, garganta, nós podemos encerrar aqui. Gratidão sempre a Deus. Gratidão pela realidade continuar sendo intocada, pela realidade continuar sendo tal como Deus a criou e não aquilo que nós imaginamos que ela é. E o Espírito Santo trará isso em forma de experiência de volta a nós, desde que nós nos permitamos pensar os seus pensamentos, ao invés de pensarmos a condenação que o ego nos ensina a jogar para cima do irmão e, consequentemente, sobre nós mesmos. Então, gratidão a Deus pelo Espírito Santo.